facto, em Cabo Verde. Ficamos por aqui com esta transmissão no período da manhã, nos trabalhos na Casa Parlamentar. Seguimos para o Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os títulos. O UNICEF celebra 18 anos. A Ilha do Sal registra os primeiros casos de transmissão comunitária de dengue. 17 casos na ilha e 2 são por transmissão comunitária. O Presidente da República faz um apelo urgente por uma reforma profunda da CDAO. José Maria Neves defende que é um momento crucial para Cabo Verde aplicar o artigo 68 do Tratado revisto aos países insulares para resolver a taxa comunitária, a tarifa exterior comum. Declarações do Presidente da República na Conferência Internacional promovida pelo ICE. Cabo Verde prepara-se para implementar no próximo ano o Sistema Interligado para a Gestão de Mercadorias em Trânsito, denominado SIGMAT, um programa informatizado desenvolvido pela CDAO. A acreditação de Cabo Verde ao Fundo Verde está em curso. Instalação do Instituto de Modernização e Inovação da Justiça é o principal desafio do Conselho Diretivo, impulsado hoje pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. Desenvolvimento destas e outras notícias para conferir neste jornal, edição e apresentação do jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Boa tarde. Votos renovados de boa tarde, gratos pela preferência que nos dá. A Universidade de Cabo Verde vai criar no próximo ano a Faculdade de Ciências Médicas. Um anúncio feito, reafirmado hoje pelo Ministro da Educação, no dia em que a instituição do ensino superior público completa 18 anos. O processo já se iniciou, mas é preciso aprofundá-lo, visando a sua concretização, explicou Amadeu Cruz. Em primeiro lugar, é preciso institucionalizar a faculdade. E pensamos que ao longo de 2025 é possível um trabalho conjunto entre a faculdade, entre a universidade, a reitoria, respeitando a sua autonomia universitária, mas em resposta às orientações políticas, quer do Ministério da Educação e do Ensino Superior, quer igualmente em sinergia com o Ministério da Saúde e com o apoio do Ministério das Finanças, havemos de iniciar o processo de institucionalização da faculdade, esperando que até finais de 2025 tenhamos as condições para declarar a criação da Faculdade de Ciências Médicas e logo de seguida a Universidade tem toda a autonomia para desencadear os processos de acreditação dos ciclos de estudos e avançar. Neste dia de aniversário da Universidade de Cabo Verde, Amadeu Cruz deixa uma outra garantia, a de que a Universidade Pública é financeiramente sustentável, porque assegura o Estado garante o seu funcionamento em todas as circunstâncias. O Estado de Cabo Verde tem que garantir a sustentabilidade e o funcionamento das universidades públicas, como é o caso da Universidade de Cabo Verde. O orçamento do Estado contempla verbas para o funcionamento da Universidade de Cabo Verde e para a outra universidade pública. Os gastos de funcionamento estão dentro dos níveis que nós consideramos aceitáveis. Naturalmente que a universidade exige sempre mais, mas o Estado também está de acordo que é preciso dar mais, mas em função das possibilidades do próprio país. Os 18 anos da criação da Universidade de Cabo Verde são igualmente ressaltados pelo reitor da instituição, Arlindo Barreto. Aproveita a efeméride para reiterar a aposta na investigação. Nós apostamos muito na questão da investigação. Eu penso que a investigação é o pilar central. Temos estado a tentar passar de uma universidade que está centrada no ensino para uma universidade virada para a investigação. Penso que todos os projetos, os workshops, temos um número elevadíssimo de eventos muito importantes que atraem parceiros a nível internacional. E, portanto, o desafio é o desafio de formar a consciência crítica das pessoas para entenderem que na academia nós devemos apostar muito na valorização e difusão, divulgação, disseminação do conhecimento que se produz cá e que tenham impactos na vida das pessoas. Penso que isso é muito importante. Temos trabalhado com CIGEF e com vários centros aqui dentro que atingem praticamente todas as áreas.
Criada em 2006, a UniCV conta hoje com um pouco mais de 4.000 alunos nas áreas de Direito, Enfermagem, Tecnologias, Multimédia e Medicina. A Ilha do Sal registra os primeiros casos de transmissão comunitária de dengue. São 17 casos na ilha, 2 são por transmissão comunitária. A comunicação é do delegado de saúde, José Rui Moreira, que apela a uma maior responsabilidade por parte dos munícipes. Reportagem com a assinatura de Moisés Ebra. José Rui Moreira apela, por isso, aos munícipes no sentido de terem em conta as medidas de prevenção. 2 casos que teve relação com praia, que acabei num lugar que esteve sempre ali, então não está considerado caso comunitário. Não foi tudo medidas de controle para tentar diminuir a possibilidade de casos comunitários. Esse caso tinha a ver com pessoas que esteve na praia. Talvez um caso introduzido para outra pessoa que vem e que a pessoa tenha relação e teve doença sem sair de ilha. Então, coisa que não tem que fazer nesse momento ali é tentar que tenha água na nossa casa, que se alguém vem de outro país ou outra ilha com doença de dengue, se tiver sintoma, não está conseguindo diagnosticar rápido, sempre rápido, e isolar, toma tudo medida na sua casa, à volta de sua casa, para diminuir qualquer possibilidade de que mosquito morder, bem morder ou morder infecta outro alguém. No entender do delegado de saúde, é preciso trabalhar na prevenção para que mosquitos não fiquem infectados. Para modo que o mosquito morde e infecta, ele fica infectado para todo ser descendente tem possibilidade de vencer mosquitos infectados. A maior arma que não tem é manter a possibilidade de evitar que o mosquito mordendo, mas também evita que mosquito, que não tenha mosquito, para que mosquito morde pessoas que têm doença e espalha a doença na comunidade. Nos perdoeiros tem que ser limpo, nos lixos não tem que ser único no tapão, nos água dentro de casa tem que ser bem tapado, e, se possível, e muito bem tapado mesmo, para que tem chance de mosquito entre lá, depositar algo e prolifera mosquito dentro de casa. José Rui Moreira apela também às pessoas que pretendem viajar para países que têm doenças endémicas, como o paludismo, no sentido de contactarem a delegacia para tomarem os necessários remédios. Em relação a quem regressa a Cabo Verde com sintomas, nomeadamente dores de cabeça, contactar imediatamente as estruturas de saúde. José Rui Moreira apela ainda aos cuidados para com a indumentária, com realce para as mulheres. Mulher tem que priorizar agora calça comprido. O mosquito morde na pé. Portanto, é um tempo que não devia priorizar calça. Ao todo, eram 21 casos suspeitos no Sal e foram confirmados 17. 2 são por transmissão comunitária. O Presidente da República faz um apelo urgente a uma reforma profunda da CDO. José Maria Neves defende que este é um momento crucial para Cabo Verde pedir a aplicação do artigo 68 do Tratado revisto aos países insulares para resolver a taxa comunitária, a tarifa exterior comum, a mobilidade, a moeda e o acesso a financiamentos comunitários. Declarações do Presidente da República na Conferência Internacional promovida pelo ISCE, Dina Almeida. No discurso da abertura da segunda Conferência Internacional de Economia, o Presidente da República, José Maria Neves, defendeu a necessidade da aplicação do artigo 68 do Tratado revisto aos países insulares, fundamentando ser importante para que Cabo Verde possa aproveitar ao máximo as oportunidades de investimento, comércio e desenvolvimento que a integração regional oferece. Penso que existe consenso político relativamente à pertença geopolítica de Cabo Verde à região oeste africana, reconhecendo as vantagens de uma integração regional competitiva. No entanto, esse reconhecimento seria maior se procurarmos maximizar os ganhos e minimizar as perdas. Para o efeito, é fundamental que Cabo Verde trabalhe no sentido da obtenção de tratamento diferenciado previsto no artigo 68 do Tratado revisto em relação aos Estados insulares. Tal resolveria questões essenciais como, por exemplo, a taxa comunitária, a tarifa exterior comum, a mobilidade, a moeda e o acesso a financiamentos comunitários.
O chefe do Estado alega que o país poderia estar mais bem integrado se firmar a sua economia na região oeste africana. Mais investimentos, mais trocas comerciais, mais possibilidades de utilização de toda a academia existente na sub-região e também realização de projetos regionais que seriam benéficos para acelerar o ritmo de crescimento e desenvolvimento de Cabo Verde. Questões, defende o Presidente da República, que podem ser concretizadas no âmbito do 50º aniversário da CEDEAO, um marco para que a organização possa também se reinventar e construir um futuro mais próspero em prol do desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos e dos países que compõem a CEDEAO. O aniversário da CEDEAO é já no próximo 25. Cabo Verde prepara-se para implementar, já a partir do próximo ano, o Sistema Interligado para a Gestão de Mercadorias em Trânsito, denominado SIGMAT, um programa informatizado desenvolvido pela CEDEAO que visa facilitar a troca de dados aduaneiros entre os Estados-membros. Hoje de manhã, a Direção-Geral das Alfândegas reuniu-se com a missão da CEDEAO, que vai ajudar Maria José Macedo, vai ajudar Cabo Verde na implementação do SIGMAT. SIGMAT é um sistema digital inovador desenvolvido pela CEDEAO que visa controlar o processo de mercadorias em trânsito aduaneiro entre os países membros, explicou a representante da Direção-Geral das Alfândegas de Cabo Verde, Helena Évora Santana. É o controle que se faz das mercadorias em trânsito desde da sua origem até o seu destino. Cabo Verde, como não tem fronteiras terrestres, o SIGMAT, no caso, seria implementado a nível do projeto do corredor Praia da Cara Abidjan, e que está em fase de implementação, e também quando ratificou o acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africano, tentou um compromisso de assumir esse SIGMAT. A implementação do SIGMAT vai ajudar-nos exatamente na implementação desse acordo. Da reunião, acho que em 2025, já no primeiro semestre, vamos iniciar a fase piloto. Falando em nome da Comissão das Alfândegas da CEDEAO, Jairson da Luz Costa afirmou que o SIGMAT adapta-se perfeitamente para as operações de trânsito a nível nacional, o que permite rastrear via internet as mercadorias desde o ponto de partida até ao seu destino final. O SIGMAT adapta-se como uma luva para as operações de trânsito a nível nacional. Como você sabe, às vezes, as mercadorias que chegam em Cabo Verde, o destino às vezes não é o porto de entrada. Um exemplo é que se uma mercadoria entra na praia, o destino é, por exemplo, a Ilha do Maio. E a partir daí será feito um trânsito da praia para o Porto do Maio. Então aí que entra o SIGMAT, porque você consegue ter uma rastreabilidade das mercadorias desde o ponto de partida até o ponto de chegada, que nesse caso é a Ilha do Maio. Cabo Verde vai assim juntar-se aos 7 Estados-membros da CEDEAO. Já estão a utilizar a plataforma SIGMAT, em que mais 2 países-membros, designadamente Mali e Senegal, estão a preparar-se para também passar a operacionalizar com esta ferramenta. Cabo Verde está em processo de acreditação para aceder ao Fundo Verde para o Clima, o maior fundo mundial voltado para o financiamento climático, criado pelas Nações Unidas, visa auxiliar os países a atender às necessidades da adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Declarações do líder sul-regional para o Oeste, Norte e Centro de África do Fundo Verde para o Clima, Ibrahima Bamba, que falava hoje durante a COP29 em Azerbaijão, numa conferência promovida no pavilhão Benelux, pavilhão partilhado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo, um dos financiadores de Cabo Verde em matéria de ação climática de Baku. A jornalista Nani Vaz. Embora o fundo exista desde 2012, Cabo Verde não faz parte do leque dos países beneficiários. A acreditação é o passo que deve ser dado, garante o líder subregional para o Oeste, Norte e Centro da África do Fundo Verde para o Clima, uma instituição climática verde das Nações Unidas. Ibrahima Bamba avança que contactos para o efeito já foram estabelecidos. Right now we are supporting Cabo Verde through readiness mainly to make sure that the Ministry of Finance become accredited. So the support is going on with the contribution of LUSDEV
We are also working with FAO and UNIDO on other program in Cabo Verde. Because our investment goes through accredited institutions. Right now, there are none in Cabo Verde, but LuxDev is accredited, so LuxDev is helping Cabo Verde get to that stage. But Cabo Verde have to develop some kind of plan, national plan. No, to be included in this. Yes. Yeah, a number of technical capacity to have inside the institution. In terms of climate action. Cabo Verde vai ter um timing para ajustar o seu plano nacional para adaptação e mitigação em conformidade com exigências do fundo. Questionado se as organizações da sociedade civil podem também ter acesso ao fundo, Ibrahima Bamba diz que deve ser via os governos locais e nacional. We can have locally led climate action. That institution will be intermediate between the government and the local community or municipality. But the goal is to making sure that part of the finance can be devolved at the local municipality. The decision making will remain there. Also, the goal is to make sure that we build the capacity at the local level and build also strong ownership. So this has to do with also being in the driver's seat in terms of the design, monitoring, implementation. O líder subregional para o Oeste, Norte e Centro da África do Fundo Verde para o Clima garante que, mediante acreditação, os países não lidarão com burocracia para ceder ao Fundo Verde para o Clima. Enquanto membro dos CIDs, Cabo Verde tem grandes chances de ser beneficiário do referido fundo, afiança esse responsável. O Instituto de Modernização e Inovação da Justiça, o Conselho Diretivo, está instalado desde hoje. A cerimónia de posse, Márcio Fonseca, para a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Conforme o engenheiro Juvenal Pereira, que preside o Conselho, além de instalar um instituto, sua equipa vai continuar a implementação do Sistema de Informação da Justiça, entre outros projetos. Criar linhas de inovação no sentido de trazer tecnologias com valor dentro daquilo que é o objetivo do MIS, nomeadamente a assinatura digital qualificada, mas também explorar os domínios da inteligência artificial. Os cidadãos começam a ter resultados imediatamente com o lançamento do Sistema de Informação da Justiça. Logo nos primeiros dias da nossa intervenção, promover o desenvolvimento de um plano estratégico e operacional para o próprio Instituto. Vamos apostar forte em campanhas de informação, de sensibilização junto do público-alvo. A criação do Instituto faz parte da estratégia para reduzir a morosidade, segundo a Ministra da Justiça. Joana Rosa adiantou que um portal da Justiça vai ser lançado em breve e que vai trazer ganhos para as empresas e para as pessoas. Mas vamos criar condições para que as pessoas possam, através de um telemóvel, de um iPad ou de um computador qualquer, aceder aos serviços online. Ter certidões, certidão de registro predial, registro comercial, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, ter a renovação do Cartão Nacional de Identificação. Estamos a trabalhar também para que todo o sistema, o processo de atribuição de nacionalidade possa também, portanto, seguir esses trâmites dentro da própria plataforma. Vamos ter a criação de empresas online. Estamos também a querer inovar em matéria, por exemplo, dos divórcios. O que nós estamos a querer é reformular aquilo que é o sistema que temos hoje, dos divórcios estarem sob a alçada dos tribunais, passar toda a matéria de divórcio, seja ela litigiosa ou não, para a alçada dos registros de notariado. Outra iniciativa avançada pela governante vai ser a passagem da arbitragem sucessória para o Centro de Mediação. O que é arbitragem sucessória? É toda a matéria relativa ao inventário e partilha pós-mortem, vai passar para a alçada do Centro Nacional de Arbitragem e Mediação. Quando uma pessoa morre, haverá um sistema logo de registros, eu diria, de reconhecimento oficial dos herdeiros, não é? Haverá um sistema facilitado de partilha para que cada parte possa ter o seu quinhão e desta forma vamos reduzir a litigiosidade e a conflituosidade também que existe em matéria de direito de família. Com estas medidas, o governo pretende combater a morosidade e até 2030 reduzir para 20% a procura presencial por serviços judiciais.
A aprovação na especialidade do Orçamento do Estado prossegue. O PCV critica hoje a rejeição pelo Governo da proposta que fez visando a atualização da tabela de imposto único sobre rendimento para pessoas singulares. A justificação do Executivo é de que todas as questões relacionadas com as alterações da carga fiscal terão que ser tratadas em sede do Código Tributário Cândido Fortes, em que constitui um todo uno. Um todo uno e que está em revisão. A proposta do maior partido da oposição era no sentido de se apresentar uma tabela de retenção do imposto de renda a pessoas singulares, absorvendo uma redução compatível com o nível da inflação prevista para 2025. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia argumentou que o Código Tributário para pessoas singulares está a ser revisto e, juntamente com o IVA e o Código REMP para pequenas empresas, será levado ao Parlamento em outro momento e que fazer alterações agora poria em perigo a consistência global do conjunto da revisão. Tudo aquilo que tem a ver com questões relativas ao Código da RPS, mínimo de existência, tabelas do IUR, serão tratadas em sede da revisão que estamos a empreender, em sede do Código de Imposto sobre Pessoas Singulares. Porque há uma consistência que tem que ser trabalhada enquanto bloco, enquanto conjunto, e nós não podemos trabalhar propostas a solo ou a retalho, porque depois pode pôr em causa toda uma consistência. Portanto, estamos a trabalhar com a máxima urgência, assim como em relação ao Código do IVA, para trazermos essas duas leis ao Parlamento e também o REMP, não é? E nessa altura nós estaremos a discutir, mas não vou avançar aqui uma data certa. Na sua declaração de voto, o deputado Julião Varela acusou o Executivo de não cumprir com a promessa de reduzir a carga fiscal apresentada em 2016 e explicou as razões da proposta. Rendimentos disponíveis, portanto, para o consumo dos bens de primeira necessidade, para satisfazer as necessidades, portanto, da saúde, da educação dos filhos, para a reparação das suas casas, etc, etc. Portanto, este governo, além de não ter feito o ajuste salarial para todos os trabalhadores cabo-verdianos, fez até aos 69 mil escuros, não reduziu a carga fiscal como tinha prometido inicialmente. Portanto, foi por essa razão que nós apresentamos essa proposta da redução da carga fiscal, neste caso, até ao nível da inflação esperada, que não compensa de modo nenhum as perdas, portanto, do ano anterior, mas que daria para, pelo menos em relação ao próximo ano, portanto, haver alguma folga. Já o MPD criticou a proposta do PICV por, segundo o deputado Luís Carlos Silva, preconizar uma redução substantiva das receitas, mas não indicar como reequilibrar o orçamento do Estado do lado da despesa. É uma proposta que propõe uma significativa redução das receitas, mas que depois não nos conduz à forma como equilibramos o orçamento. Reduzimos as receitas para depois reduzirmos também as despesas, ou reduzimos as receitas no IVA para irmos buscar outro imposto. É uma proposta que vai certamente desequilibrar o orçamento e vai colocar o deve e o haver não no equilíbrio que deve existir. A UCID, por sua vez, através da deputada Dora Oriana, defende que o governo deveria sim ter aceito a proposta do PICV para ajudar os cabo-verdianos a recuperarem um pouco do poder de compra perdido. Porque aqui não há desequilibrar o orçamento, mas o governo devia ter sim margem de manobra para subir aqui, descer acolá, mas o que nós estamos a ver é que não há esta margem de manobra. E onde é que fica a almofada introduzida para ajudar nestes tempos difíceis para as famílias cabo-verdianas? De recordar que a inflação prevista para o próximo ano é de menos de 1% e, segundo o deputado Luís Carlos Silva, do MPD, é preciso manter o controlo da inflação visando assegurar o crescimento do país. O Presidente da República, José Maria Neves, deverá estar neste momento a falar sobre a situação em Moçambique. O presidente, o chefe de Estado moçambicano, convocou para um encontro os 4 candidatos
presidenciais, às eleições de outubro, numa tentativa de resolver o conflito pós-eleitoral que afeta o país há um mês, fazendo depender da agenda da reunião. Venâncio Mondlane anunciou hoje que aceita a reunião pedida pelo Presidente da República. A Rússia avisa que a base antimísseis dos Estados Unidos na Polónia é um alvo a abater. A infraestrutura é mais um passo extremamente provocador dos Estados Unidos e da NATO, comunicou a porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros. Maria Zakharovna acrescentou que, dada a natureza do nível da ameaça das instalações militares ocidentais, a base de defesa antimísseis na Polónia há muito que foi incluída na lista de alvos prioritários para possível destruição. Só neste momento, Mira, fim de linha neste Jornal da Tarde. Fim de linha deste Jornal da Tarde, edição e apresentação de Júlio Vera Cruz Martins. A informação regressa atualizada às 19 no Jornal da Noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.